Porque nós estamos falando de São Paulo, a principal cidade da América Latina, que não pode passar por isso, né? Infelizmente, por ter uma empresa incompetente como a Enel cuidando do fornecimento de energia elétrica aqui na cidade de São Paulo. Mas se eventualmente, né, tiver algum ouvinte com problema de energia elétrica, pode mandar sua mensagem aí pra gente. Eu imagino que já com essa chuvinha que está caindo aqui já tem gente com problema, então pode compartilhar que a gente vai cobrar aqui a Enel uma ativação rápida ou reativação rápida, porque eles estão dizendo que estão com o sistema aí de emergência implantado. Agora né? vai. Vamos ver, né? Você sabe que eu tenho um grande bode na sala. Quando... privatizou, agora funciona. Não. Privatizou funciona quando tem concorrência. A base do capitalismo é a concorrência. Então, quando você troca um monopólio do Estado por um monopólio de uma empresa privada, você não tem a menor dúvida. O custo tem que dar lucro, coisa que não tinha que dar antes. Então, eles vão diminuir o custo. E o custo, muitas vezes, é funcionário. E vão diminuir até acharem que é o necessário. Eu repito, não estou... A minha crítica aqui não é a privatização. Mas por que não dividiram a cidade de São Paulo em 4? A cidade de São Paulo é maior que a população de Portugal. Por que não dividem a cidade de São Paulo em 4? Daí a gente não estou pedindo para ter 4 interruptores e você escolher de onde você usa energia. Mas se você tivesse 4 empresas trabalhando, obviamente que você tem uma pressiona a outra, porque daí do lado de lá da Avenida Paulista era uma, do lado de cá da Avenida Paulista era outra. Como acontece em cidades modernas do na mundo Alemanha inteiro, você escolhe. Na Alemanha, para você, claro, não todas as cidades, mas para você utilizar energia elétrica, você contrata igual TV a cabo. Isso. Aqui em São Paulo você tem pelo menos na telefonia celular 3 possibilidades. Se você não está feliz com uma, você vai para outra. Ou não está com a outra, vai para outra. Pelo menos 3 você tem. Que é o correto para qualquer prestação de serviço. Isso. E vale o mesmo para o contrário. Coloca na mão do funcionário público porque ele não tem interesse, porque ele vai trabalhar. Gente, infelizmente o funcionário público mais quer no Brasil hoje em dia é os direitos de ser funcionário público e não servir ao público. Muitos deles querem ser sorvedores públicos e não servidores. Então aqui não pode ser uma briga tão idiotizada a ponto de ser ideologicamente posta. Isso é uma decisão ideológica. Decisão ideológica tem que tomar dentro da faculdade. Olha, eu quero seguir essa linha, eu quero seguir essa linha. Porque, cá entre nós, se a gente fosse medir o bom economista pelo resultado entregue, amigo, não passava ninguém na prova. Porque a economia deixa a maioria de fora. Então aqui a gente tem que deixar de ter de lado essa discussão estéril para o usuário de tem que privatizar ou tem que manter de serviço público. Não, que tem que ter concorrência. Tem que ter concorrência. E se não dá para ter concorrência, aí não dá para privatizar. E aí a gente tem que pressionar o poder público. Aqui, estrada, por exemplo. A gente tem, quem vai para Campinas, tem 2 estradas. Uma mais nova e uma mais velha. A Anhanguera e a Bandeirantes. Quem vai para o litoral, tem uma mais nova e uma mais velha. A Anchieta e a Imigrantes. Quem vai para a região de Sorocaba, tem 2 estradas, uma mais velha e uma mais nova. Raposo Tavares e a Castelo Branco. Muito bem. Como é que eles privatizaram esse troço? As 2 estradas que vão para o mesmo lugar ficam para a mesma empresa. Por que eles não fizeram? Se você vai disputar aqui, esse lote aqui é Anhanguera e Raposo Tavares e Bandeirantes. Anhanguera e Bandeirantes. Perdão. Anhanguera e Castelo Branco. Isso. Uma mais velha e uma mais nova. Ou então, a Castelo Branco e a Anchieta. Porque daí você teria concorrência. Você teria 2 empresas indo para Campinas, 2 empresas indo para o Guarujá, 2 empresas indo para Sorocaba e vice-versa. Para o Rio de Janeiro, uma Ayrton Senna e outra Dutra. Mas não, eles fazem do jeito mais fácil para, primeiro, se livrar de um problema. Segundo,
pegar o dinheiro e gastar. E terceiro, a gente supõe, mas não pode dizer o que acontece. Então, meus amigos, não adianta... Ideologicamente, você vai hoje, você escolhe lá quem vai votar. Ainda mais... aliás, nem tanto hoje, porque hoje prefeitura é mais zelador, gerente, não é? Síndico, do que decisões ideológicas. E falei demais. Bom, deixa eu mandar um abraço aqui ao nosso grande companheiro Cledi Oliveira, tá ouvindo a gente. Grande Cledi! A gente falou aqui de energia, né? E o Cledi tá dizendo o seguinte: Capri, aqui na Serra da Cantareira, em Mariporã, era a Eletro, uma empresa de Campinas, e faltava energia, por ser área ambiental, por causa das quedas de árvores em tempos de muita ventania e tempestades. Há 2 anos, a Enel comprou e virou um caos, tá dizendo aqui o Cledi Oliveira. A única opção aqui é ter um sistema fotovoltaico, que hoje ainda é muito caro, não é? Ainda é para pouca gente. É um sistema que realmente é uma solução, principalmente em países como o nosso aqui, não é? Que você usa, às vezes, placas de energia solar para fazer essa captação e é muito bom, mas o preço ainda é impraticável. Cledi, nossa solidariedade aqui a você, não é? Imagino que não deve ser fácil ter esse tipo de problema. Vamos nem falar aqui em enterrar fios, porque esse é um sonho que algumas gerações no Brasil não vão ver aqui em São Paulo, porque não há vontade política, não há interesse. As empresas pedem para o governo bancar isso, ou agora estão pedindo até para o contribuinte, não é? Bancar a questão do enterramento dos fios aí. E nós não vamos ver, infelizmente. É só o que nos resta é solidariedade. Primeiro, um abraço para o Cledi Oliveira. Você sabe que o primeiro jogo que eu fiz de seleção brasileira, você sabe muito bem, naquela época não tinha TV a cabo, não tinha transmissão, então ia todo mundo. E aqui na Rádio Bandeirantes era assim, o primeiro aí sempre na seleção brasileira era um tal de Ricardo Capriotti. Depois era o Alessandro Sabella, depois era o Sérgio Loredo, depois era o Eduardo Afonso, depois era o Leandro Quesada e depois era o Eduardo Castro. Essa era a ordem que o Sérgio Cunha usava aqui, né? Sim. Então, para chegar em mim, nossa mãe, teve um jogo em Uberlândia, Brasil e Croácia, que eu fui fazer da seleção brasileira, Zagallo treinador, e depois à noite a gente teve que comer. E o Cledi Oliveira abriu as portas para nós todos, porque ele era conhecedor, aliás, não só de Uberlândia, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, como de vários lugares por ali. Um abraço para o Cledi, eu lembro, bom, ouvi-lo a gente ouve sempre, mas eu lembro dele com muito carinho também, Capri. Vamos para outro Oliveira? Bora! Tão brilhante quanto o nosso Cledi é o Guilherme, o nosso Guilherme Oliveira, que está lá no Tribunal Regional Eleitoral aqui na cidade de São Paulo, acompanhando na capital paulista a movimentação das urnas, a movimentação do voto do paulistano nesse domingo de segundo turno. E qual é o balanço desse momento por aí, hein, Gui? Boa tarde. Longe disso, viu, Capri? Tô engatinhando ainda nesse mundo do jornalismo. Boa tarde para você, pro Edu novamente, a quem nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. Vocês estavam falando bastante de energia, né, ou a falta dela. E o presidente do TRE, o Silmar Fernandes, já deu uma declaração mais cedo dizendo o seguinte: se algum local de votação faltar energia, isso não vai prejudicar a eleição, porque as urnas eletrônicas, elas têm uma bateria interna, uma bateria própria que dura todo o período da eleição, portanto, das 8 horas da manhã às 5 da tarde. Então, se um local acabar a energia, isso não vai afetar a eleição. Pelo menos a energia, né? Mas vocês disseram que está chovendo bastante em algumas regiões aqui da capital, de onde eu falo aqui no centro. Eu não consigo ver se está chovendo forte, mas caso algum local de votação acabe inundando, enchente por causa dessa chuva, aí é outra coisa. Mas na questão de energia elétrica, não há problema se faltar, porque as urnas eletrônicas têm bateria própria. E já que a gente está falando de energia, de chuva, houve uma mudança importante num local de votação do primeiro turno para esse segundo turno. Isso na região do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. Essa mudança afetou mais de 6 mil eleitores. O que aconteceu? Houve uma chuva forte na quarta-feira da semana passada e essa chuva acabou danificando a Escola Municipal Prefeito Ademar de Barros. Por isso, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo teve que alterar o local
local de votação, já que essa escola não conseguiria receber o segundo turno. Houve uma mudança, então, dessa escola que fica no Jardim Catanduva para o Centro de Educação Indir Novo IP, que fica no Jardim Piracuama, também na região do Campo Limpo. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral aqui de São Paulo, a distância entre essas duas unidades é um pouco mais de 500 metros e, de acordo com o TRE, andando a pé cerca de 10 minutos, de carro ou moto, enfim, claro que é mais rápido, mas caminhando 10 minutos. Então, 6 mil eleitores afetados desse primeiro turno para o segundo, em razão da chuva que acabou danificando uma escola, e aí o TRE teve que mudar esse local de votação. São pelo menos 15 sessões alteradas nesse local de votação. E para quem está nos acompanhando, ainda não votou, vai votar, não votou no primeiro turno, só vai votar nesse segundo, ou acabou esquecendo o local de votação, não tem problema. Tem um aplicativo e-título para isso, você acessa, ali vai ter uma aba onde votar, você clica e vai ter todas as informações ali do seu local de votação. Ah, eu não baixei o aplicativo e-título, como é que eu faço? Entra no site oficial do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, ali também vai ter uma página específica para isso, é o autoatendimento eleitoral, você vai colocar os seus dados e ali vai puxar todos as suas informações, inclusive o local de votação, pessoal.